Fala galera do Página Tripla, beleza? Yuri Mazetti na área para falar sobre pickups. As minhas leituras de quadrinhos nesses últimos tempos não foram tantas quanto eu esperava, mas deu para encaixar algumas páginas durante esses dias doidos que a gente tem trabalho e por aí vai. Antes de falar dessas leituras, vamos fazer aquele velho ditado do YouTube. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, comenta aí embaixo as suas leituras. Se você já leu alguns quadrinhos que eu vou comentar aí, compartilha com a galera e ativa o sininho, que aí você não perde nenhum vídeo aqui no Página Tripla. E roda a vinheta, galera! Deixa eu falar aqui de alguns quadrinhos, eu tô com uma pilhazinha aqui de algumas leituras que eu fiz. Tem Comic Zone, tem Pipoca, tem Mitos, tem Trem Fantasma e tem a Conrad aqui, os quadrinhos que ele nesses últimos tempos. Todos eles eu vou comentar brevemente assim, dar um pouquinho do que foi o quadrinho. Se algum interessar mais, vocês comentem aí embaixo que eu me aprofundo mais nele. Da Comic Zone eu li dois quadrinhos aqui. Um Conto de Natal, do Carlos Giménez, o mesmo autor de Paracoelhos, Bairro, um autor que já tem bastante material pela Comic Zone, que narra a história, para quem conhece Os Fantasmas de Scrooge, então é uma releitura do Giménez sobre esse conto. Fala de fantasmas, ele vai visitando os natais passados e vai refletindo sobre a questão de você viver uma vida solitária, se afastar dos seus entes queridos, entre outras coisas. Um quadrinho bacana, eu demorei um pouquinho para ler, eu levei para o trabalho para ler entre minutos do almoço, mas bacana, vale a pena, sempre está em promoção por aí, se puder, adquira. E o outro que eu li foi O Grande Vazio, o nome que é difícil, o sobrenome dela é Leia Murayakia. Depois aí quem souber comenta aí como fala aí o nome dela, ou eu descubro depois pesquisando. Mas o quadrinho narra a história de uma personagem que só tem uma coisa que importa nesse mundo, que é o nome. E se você não souber o nome, se você não for lembrado, você cai no esquecimento, pode acabar até morrendo. Já teve algum tipo de filme que comentou sobre isso, deve ter tido outras publicações que falam isso, é um tema interessante, mas o que esse quadrinho aborda, e se eu não tiver nada é o primeiro dessa autora, é a questão de você ter o vazio existencial e a obrigação de estar sempre nas redes sociais, estar sempre em evidência, e o legal é que chega um momento que essa personagem rouba o nome de alguém que tem um nome igual a ela para se tornar uma personagem mais importante. Belo quadrinho, se não me engano, é o de estreia dessa autora, estreou muito bem. Ela esteve no Brasil há uns 2 anos atrás, numa Comic Con, pena que eu não consegui autógrafo. Do Pipoca, eu li Domínio Público, é escrito e desenhado pelo Chip Zdarsky, que fez uma fase do Demolidor, que o começo é muito bom, o final dizem que é meio ruim, eu preciso terminar de ler. Escreveu o Batman, fez Criminosos do Sexo com eu não vou lembrar, mas está fazendo o Batman agora, eu lembro durante o vídeo. E esse aqui é o volume 1 de 2, são 2 encadernados em capa dura, fecham essa história. Esqueci de dizer, esses também são 2 em capa dura, os 2 com lombadinha redonda aqui da Comic Zone. Mas esse do Pipoca é um formato americano, né? O formato que a gente está mais acostumado, colorido, e narra a história de um homem que teve uma baita criação de um quadrinho e viu essa sua criação virar filme, virar série, e ele viver basicamente com o mínimo do mínimo da sua criação, algo que a gente conhece muito bem falando de quadrinhos, e os 2 filhos dele resolvem ir atrás dessa situação. Um é mais desencanado, o outro por questões de dinheiro, por dever dinheiro a pessoas não muito legais, é um pouco mais incisivo em correr atrás desses direitos de valores que o pai teria, né? O quadrinho ele é escrito por um cara e desenhado por outro. E você descobre que a alma do quadrinho, a alma desse personagem é mais do desenhista do que do próprio roteirista. E assim vai indo, você vai lendo esse quadrinho, você vai ter diversos paralelos com a vida real. Fico curioso pelo segundo volume e ele dá um gancho muito bacana aqui com relação ao desenhista que vai atrás dos direitos dele, né, do que o domínio público pode dar a ele, e acaba conseguindo outras coisas. Quadrinho divertido. Tex, né? Esse é o graphic novel, aquele modelo que a Bonelli tem, a Mitos traz assim, que os quadrinhos em cores, com menos páginas, capa cartão, um formato um pouquinho maior. Esse aqui eu peguei especificamente porque tem desenhos do Henrique Breccia, né? Filho do Alberto Breccia, né? Baita de um desenhista, né? E esse aqui com as cores ficam lindas. O Henrique Breccia no preto e branco também é maravilhoso. E é uma história do Tex, que ele é dado como morto,
e reaparece para salvar o dia. Não vou contar mais do que isso, porque é uma história curtinha, falar muito dá spoiler. Falando em Brett, Ninguém, do Alberto, filho do pai do Henrique, né? Se fosse ao contrário, ia ser meio bizarro. E escrito pelo Carlos Trilho. Carlos Trilho, que, cara, escreveu muita coisa, a Comic Zone já trouxe, acho que o próprio Pipoca trouxe alguma coisa do Carlos Trilho, mas o foco, a Comic Zone trouxe bastante coisa. E esse aqui, A Trem Fantasma Traz, que narra a história de um personagem, um agente secreto, né? De codinome Ninguém, né? Você não sabe em nenhum momento o nome dele. E esse é aquele tipo de material que era lançado em fascículos, né? Então ele era lançado em, não sei se poderia dizer fascículos, né? Mas ele era lançado em capítulos, acho melhor dizendo, em revistas da época na Argentina, e aqui a Trem Fantasma compilou tudo em um único encadernado aqui, capa dura. Inclusive algumas páginas, quando eles foram recuperados, eles não apagaram, acho que não vai dar para ver, porque tá bem clarinho, mas tem tipo o número da página, tem algumas escritas do original, né? Até que traz um quê de uma obra inédita, assim, que teve um trabalho de digitalização, né, de trazer os arquivos em melhor qualidade, e, cara, Brett no preto e branco é maravilhoso, né? É uma aula de narrativa, de utilização de luz e sombra. Essa história demorou um pouco mais, porque eu percebi que esses encadernados são compilados de materiais que eram lançados em, sei lá, 10 páginas por cada revista, assim, eu sinto que eu prefiro ler mais aos poucos. Eu tô até lendo o Juiz Dredd, aquele Casos Completo, tô lendo aos poucos também, porque era lançado assim em revista. Tô há muito tempo para terminar de ler Ernie Pike, também não do Brett, também da Argentina, mas do Osterheld, com o Hugo Pratt. Então, cara, vale a pena se ainda tiver disponível. Esse e outros quadrinhos eu vou colocar link na descrição. E por último, mas não menos importante, eu li O Papa Terrível, a história de Júlio II, escrito pelo Jodorowsky, desenhado pelo Theo. Cara, que belos desenhos. Só tem que achar uma página que não seja muito, né, complicada, porque aqui narra a história do Papa Júlio II, que foi um papa bem complicado para a Igreja Católica, né? Tem muitas cenas, assim, depravadas no quadrinho, mas narra muito bem momentos históricos, assim, claro, com toda a liberdade que o Jodorowsky tem de reescrever a história, né? Então isso aqui é vamos dizer assim, um romance ficcional baseado nesse personagem. Ele é muito inspirado, eu não lembro quem, acho que esse aqui saiu logo depois, mas tem o Borgias, né, que é desenhado pelo Manara, também escrito pelo Jodorowsky, que o Pipoca lançou um tempo atrás, e vai ser relançado, se não estiver enganado. E vem o Papa Terrível, vale muito pelos desenhos e, cara, um quadrinho pancada que vai te fazer pesquisar mais sobre questões da igreja, questões da história, como foi moldado algumas situações. Vale a leitura. Se fosse fazer entre essa pilha, o que eu achei mais interessante das leituras, me diverto muito com Tex, então seria a dica. Escolhe um para pegar. Seria o Tex, e uma segunda opção, eu diria para você ler O Grande Vazio, que foge um pouco do comum, assim, dos quadrinhos, né, de super-herói, das histórias assim. E você aí do outro lado, você anda lendo? Você já leu? Já leu algum desses quadrinhos? Comenta aqui o que você achou e fique com a gente para outros vídeos como esse. Um abraço, galera, até o próximo vídeo.